A gente não precisa ser hipócrita, né? Caiu na temporada de 2025 uma Sul-Americana muito acessível na nossa mão. E para mim o Fluminense é favorito. Talvez, eu disse talvez, se o Galo chegar na final com a gente pode dividir o favoritismo, mas nesse momento para mim o Fluminense é o favorito. E junto com o favoritismo tem a responsabilidade e tem as obrigações. E o Fluminense tem a obrigação de brigar por essa Copa. Por isso que hoje às 9h30 o Fluminense enfrenta o América de Cali pelo primeiro jogo das oitavas de final no estádio El Pascual em Cali e tem a obrigação de passar. E que faça um bom primeiro jogo e traga um bom resultado, assim como a gente fez com o Internacional na Copa do Brasil, trazendo uma vitória e decidindo no Maracanã. Então a torcida do Fluminense quer muito essa Sul-Americana e a gente espera que os jogadores também queiram, tá? Então aqui nesse pré-jogo você vai saber tudo o que você precisa saber entre Fluminense e América de Cali, jogo válido pelas oitavas da Copa Sul-Americana, tá? Roda a vinheta e vamos começar esse pré-jogo, Lucas. Antes de começar esse pré-jogo, eu vou pedir, por favor, se inscreve no canal, tá? Falta só um pouquinho pra gente bater 15 mil inscritos. Então, se tiver aqui, inscreva-se, é sinal que você não é inscrito. Então, você clica aqui. Se você já for inscrito, deixa o like, por favor. Se hypar o vídeo também ajuda muito, tá bom? Vamos começar esse pré-jogo de uma Sul-Americana que a gente não tem como reclamar do Renato Gaúcho e do Fluminense até agora. Ele deu um all-in, a gente chegou a ficar meio tenso em alguns momentos, mas assim, foram 6 jogos, 3 a gente jogou com o time totalmente reserva. E mesmo assim, poupando muito o time, o Fluminense foi o único time brasileiro que passou na primeira colocação na fase de grupos, evitando os playoffs ali, que você jogava contra o time da terceira colocação da Libertadores. Então, até agora, não tem o que a gente reclamar. O Fluminense, se a gente somar a premiação do Fluminense até agora por disputar a fase de grupos, pelas vitórias na fase de grupos e por se classificar para as oitavas, a gente já ganhou 11 milhões e 100 reais. Se a gente passar para as quartas, a gente ganha mais 3 milhões e 900, totalizando em torno de 15 milhões de reais. Não é uma competição que paga muito, né? Diferente da Libertadores e da Copa do Brasil, não é uma competição que paga muito a Copa Sul-Americana. Tanto se você passar, para pensar, se a gente passar para as quartas de final, a gente não paga metade da metade, a gente paga metade da metade do Soteldo. O Soteldo foi 30 milhões, a gente está falando que a gente ganharia 15 milhões, e o Soteldo 30 milhões por metade dele, né? Então a gente está falando aí de mais ou menos, né? Vocês entenderam, né? Então não é uma competição que pague muito, porém, todavia, é uma competição que a gente não tem, é uma competição que leva a disputar a Recopa, é uma competição que faz com que a gente jogue a Libertadores e é uma competição que está muito acessível e a gente quer. Então o Fluminense tem que brigar por essa competição, mas para brigar por essa competição a gente tem que passar pela América de Cali, que é a nossa adversário que a gente vai falar um pouco agora, tá? Podia pagar mais a Sul-Americana, né? Vamos lá falar do confronto Fluminense e América de Cali. Eu vou te perguntar, sabe quantas vezes o Fluminense perdeu para a América de Cali na sua história? Nenhuma, mas ele também não ganhou nenhuma, porque é o primeiro jogo entre Fluminense e América de Cali na história, tá? Pensando na Copa Sul-Americana, o América de Cali pegou um grupo com Huracan, Corinthians e Racing. Racing do Uruguai, tá? Não é o Racing da Argentina. E nesse grupo ele conseguiu ganhar apenas um jogo, empatou os outros 5 jogos e passou na segunda posição atrás do Huracan. Então é uma campanha bem mais ou menos, né? Ganhou somente um jogo. Nos playoffs, ele enfrentou o Bahia. Bahia, que a gente com time misto agora conseguiu duelar lá na Fonte Nova, tá? Por que eu tô falando isso? Porque o Bahia jogou com o time misto na Fonte Nova e em Cali. Nos 2 jogos o Bahia poupou para enfrentar o América de Cali nessa Copa Sul-Americana. E mesmo assim o time reserva do Bahia, o misto, né, tinha alguns titulares, na Fonte Nova foi um 0-0, porém com 2 chutes a gol. 2 chutes, né, a gol não, né, 2 chutes da América de Cali e 22 chutes do Bahia. Então um 0-0 muito mentiroso. E na volta lá em Cali o Bahia perde de 2-0 do América de Cali. Estava 1-0, o Bahia pressionando, e esse outro gol é o 51 do segundo tempo. Então é uma campanha bem mais ou menos, tá? Sobre os jogadores em destaque, jogadores conhecidos, cara, sendo bem sincero, eu poderia, às vezes eu pesquiso aqui, eu pesquisei alguns jogadores, o atacante tem 8 gols da temporada, mas assim, não muda muito a gente, não é um grande atacante, ele não tem nenhum grande jogador. Só uma curiosidade, quem joga no América de Cali é o Lucumí. E assim, o Lucumí não é titular do América de Cali, mas ele entra quase todo jogo. Acho que daí você tem o nível do América de Cali, né? Porque
a gente sabe o Lucumi. E jogo histórico também não tem como eu falar, porque não teve nenhum jogo, espero que esse seja histórico, porque esse vai fazer parte de uma campanha que vai ter uma taça em Laranjeiras, a taça da Copa Sul-Americana, tá? Não falamos muito de América, porque eu não tenho muito o que falar, a gente tem que ganhar hoje, mas a gente vai falar do Fluminense, como o Fluminense vem a campo hoje. Campinho aparecendo aqui pra gente falar um pouco do Fluminense, tá bom? Fluminense foi para Cali sem Thiago Silva e sem Ignacio machucados. O Ignacio até voltando para começar a treinar, mas não viajou para Cali. E Nonato, que viajaria, sentiu a coxa e voltou para o Rio de Janeiro da Bahia. Foi para o Rio de Janeiro para fazer exames e a gente não conta com o Nonato também. Então esses são os desfalques da partida de hoje, além de Riquelme e Isaac na seleção, mas assim, os desfalques reais a gente já passou, né? Porque a gente pode definir que vão interferir o jogo de hoje. A provável escalação que está no GE é Fábio, Samuel Xavier, Freitas e Manuel, René ou Guga na esquerda, Hércules Martinelli, Lima ou Paulo Henrique Ganso, e o ataque titular com Serna, Everaldo e Canobi, né? Serna, Canobi e Everaldo, time comandado por Renato Gaúcho. Falaremos agora de cada jogador individualmente aqui do lado, tá? Primeiro, Fábio aparecendo, assim, fez um bom jogo com o Bahia, um jogo ok com o Bahia, tomou 3 gols, mas nenhum na conta dele também. Continuamos confiando no Fábio, fazendo história, daqui a pouquinho vai ser o jogador que mais jogou partidas na história do futebol. Acho que se a gente não entendeu o tamanho disso, é uma loucura, né? O Fábio é gigantesco e é o nosso goleiro. Na lateral direita, Samuel Xavier, que eu vou bater na tecla aqui e você pode odiar, você vai estar errado. Samuel Xavier, que é hoje o melhor lateral direito em atividade no Brasil. Vou te dar um tempinho aí, vou te dar 3 segundos, tá? Para você pensar em algum lateral melhor no Brasil. Se você lembrar, você comenta aqui que você não vai lembrar, tá? Não lembrou, né? É o Samuel Xavier. O melhor lateral atividade no Brasileirão hoje é o Samuel Xavier na lateral direita. Teve o banco dele ali, né? O Júlio Fidelli, o banco, né? A base ali na direita, o Júlio Fidelli jogou muito, mas tem que entrar aos poucos e é bom que ele tenha essa troca, até porque o Samuel tá com 33, 34 anos, se eu não me engano. Então daqui a pouquinho o Samuel não é o Fábio, não vai jogar até 44, 45. Então a gente tem que se preocupar com isso. Na zaga, aparecendo os dois aqui, Manuel e Freitas. Até agora estou dando conta do recado. A gente precisa contratar um zagueiro, a gente está desesperado para a volta do Thiago Silva, está desesperado para a volta do Ignacio. O Davi Schwindt foi muito bem, eu diria, no último jogo. Mas até agora tá dando conta, eu espero que dê conta, porque a gente tá falando de jogo de Copa, um jogo de mata-mata, né? Espero que dê conta. Na lateral esquerda estão aparecendo aqui os dois, René ou Guga. Você vai falar, Fio, se o René tá disponível, já jogou o último jogo, por que tem o Guga? Então, porque o Guga foi meio que poupado no último jogo. Então, assim, ele poderia ter jogado na direita se o Renato tivesse certeza que ele não jogaria, na minha cabeça. Então existe essa dúvida, se o René tá bem fisicamente, se o Renato tá confiando no René, porque tá voltando de uma lesão, não fez uma boa partida do René. A gente precisa confessar que, tirando aquela partida contra o São Paulo, que o Guga é horroroso, o Guga foi melhor nos jogos seguintes do que o René no último jogo contra o Bahia, que as falhas são muito ali pela dele, ele jogou muito mal. Então essa é uma das dúvidas. Eu não sei de quem eu iria, tá? Para mim, um grande tanto faz aqui. Pro jogo de hoje, para mim, um grande tanto faz. Depois eu irei de René, que é o lateral esquerdo. Não gosto de improvisar muito, não. Mas pro jogo de hoje, vendo a atuação do René contra o Bahia, eu entenderia se ele for de Guga numa boa. No meio de campo, vou colocar aqui os dois aqui, Martinelli e Hércules, que seria a dupla do Nonato. Mas eu confesso que eu achei que o Bernal ia brigar para ele vir de 3 volantes, mas pela escalação do GE não teremos o Bernal. Então o Bernal vai para o banco. E aí tem Martinelli e Hércules, dois jogadores que são muito importantes para a transição, muito importantes para pisar na área, que a gente precisa que os dois estejam bem, porque o jogo passa pelo meio de campo. E junto com eles a gente tem Lima ou Ganso. Assim, Lima vem fazendo um ano muito ruim, fez um segundo tempo bom no último jogo, não dá pra gente negar, ele arranca 2 bolas muito boas ali, uma delas inclusive é o nosso terceiro gol, uma arrancada dele, que ele dá pro Keno, que não dá pro Nonato, o Nonato faz a jogada e faz o gol. E o Ganso, que jogou bem, né, no jogo anterior contra o Grêmio, não achei que jogou sinceramente contra o Bahia, mas era um time reserva no entorno dele, até bate uma falta muito boa para o Júlio Fidelis ali, mas não achei que fez uma boa partida. Vou ver, fico curioso com o Renato vai, tá? Eu arriscaria que ele vai de Lima, mas é um grande palpite meu. E na frente o ataque titular. A gente está aparecendo aqui com o Serna e o Canobi aparecendo, são os jogadores que trazem mais velocidade para as pontas. O Keno não vive uma grande fase, o Soteldo está machucado,
Então, assim, não tem muito o que fazer pelas pontas ali. Realmente é Serna e Canóbio. E o Everaldo, cara, que Canóbio, só um ponto do Canóbio. Voltei, bota o Canóbio de novo aqui, Lucas. Não sei nem se ele tinha saído. É um cara que ajuda muito a marcar a saída de bola. Talvez isso seja uma arma pro jogo de hoje. E o nosso 9, Everaldo, cara. Sei que você pensou na musiquinha agora, até, mas eu não vou cantar porque eu tenho modos nessa terça-feira de manhã. Ainda tá muito no começo da semana. Vem com números bons, vem fazendo boas partidas ultimamente. Ah, filho, mas o Cano fez 2 gols. É óbvio que eu prefiro o Cano. O Cano tem 18 gols na temporada. Mas eu entendo muito. Para mim, o Everaldo é titular. O Everaldo não fizer gol no primeiro tempo, entra o Cano, os dois confiantes. A melhor coisa que a gente tem são 2 centroavantes confiantes. Espero que o Acosta... Temos o Acosta também, provavelmente vai para o banco hoje. Que ele entre bem. Temos o Santi Moreno que está chegando, que jogue bem na ponta, que consiga municiar bem o ataque e nossos centroavantes façam gols, como nos últimos 5 jogos, não tem o que a gente reclamar da nossa dupla de centroavantes, né? E no banco, o Renato Gaúcho, que vem nesse momento de 4 jogos sem perder, 2 empates, 2 vitórias, uma classificação para as quartas de final da Copa do Brasil, e espero agora encaminhar uma classificação para as quartas de final da Copa Sul-Americana, tá? Vamos falar, gostou do time? Acha que é esse time mesmo? Então vou invadir o campinho agora e vamos falar sobre as apostas para o jogo de hoje. Vamos lá. KTO, parceira aqui do canal. Quem tá me acompanhando nas lives sabe que eu vivo um grande momento nas apostas. E assim, não tem favoritismo pra KTO mesmo jogando lá. Tá pagando 2,75 pro Fluminense, tá pagando 2,75 pro América de Cali. E eu vou ser bem sincero, não vou ser hipócrita. Pra mim, o Fluminense é favorito pra ganhar esse jogo. Acho uma odd de grande valor e coloquei R$10 pro Fluminense ganhar pra eu ganhar 27,50. Fiz uma aposta que se eu perder dinheiro, não ganhar, não vai mudar minha vida esses R$10, graças a Deus. E se eu ganhar, vai ser legal, porque eu vim ganhando, né? Os últimos jogos eu tenho que ganhar a maioria. Então, pô, quer ajudar a gente? Se você for maior de 18 anos, se você tiver cabeça para isso, não inventar de apostar dinheiro de aluguel, de condomínio, pensa bem, tá? Pô, se você já aposto, mas eu aposto em outra casa, pô, dá uma oportunidade pra gente, clica aqui que você ajuda muito o Jornada, o gol de barriga, né? Mas o Jornada no geral, pra nosso patrocinador falar, pô, realmente eles trazem uma galera. Então vou pedir essa moral para vocês, tá bom? Mais uma vez, para maior de 18 anos, tá bom? Vamos falar de quem vai apitar o jogo de hoje agora. Quem apita o jogo de hoje é o chileno Christian Garay, de 36 anos. Você conhece? Não, também não conheço. Apitou o jogo do Fluminense? Não, também não. Provavelmente é bom? Não, porque senão não era árbitro, era jogador de futebol, com todo respeito. Então assim, ninguém nasce falando, porra, meu sonho é ser árbitro. Ah, filho, eu vi no Globo Esporte uma vez nasceu. Tá errado, essa pessoa tá com algum problema que ninguém nasce pra isso, né? Então assim, é um árbitro que eu fui olhar, ele apitou alguns jogos do Mundial, tá? Apitou Seattle e PSG, apitou Porto e Inter Miami. Não lembro se teve alguma falha, se você quiser pesquisar aí, porque pra mim, só espero que não faça nenhuma cagada hoje, não atrapalhe uma classificação do Fluminense, um começo para caminhar uma classificação, porque a classificação só terça que vem no Maracanã, espero que o Maracanã lotado, tá bom? Galerinha, 7h30 da noite começa aqui o pré-jogo, tá? Vitor Lessa tá direto lá de Cali para ter o clima, para ter barulho de arquibancada, o estádio vai estar lotado dele, esgotou os ingressos, então você vai ter todo esse ambiente de arquibancada, as informações direto de lá, 2 horas de pré-jogo, 2 horas de pós-jogo, dá oportunidade pra gente, tá? Espero vocês aqui 7h30. Faz uma coisa agora, ativa a notificação aqui, que quando faltar meia hora para começar a live, vai apitar e você fala, pô, vou assistir o pré-jogo, nunca assisti. Vou assistir, tá? Dá essa oportunidade pra gente. Mais uma vez, se inscreve no canal e deixa o like. Tamo junto, até a próxima. Valeu. Hoje tem live na hora do almoço ali, 1h e pouca, 1h30, 2 horas. Mais ou menos tem uma livezinha aqui pra gente falar sobre o jogo, trocar uma ideia, né? Dar uma relaxada.